Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, endereço geral Paulo Roberto Maciel ou @Paulo Roberto Maciel 7919. Esta é a edição tripla de 15, 16 e 17 de julho, sábado, domingo e segunda-feira. Olha, no sábado, dia 15, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os seguintes santos: Rosália, Justa, Boaventura, entre outros. É a 14ª semana do tempo comum. No domingo começa a 15ª semana. Quero falar mais algumas informações sobre os dias deste web jornal. Sábado, dia 15, fase da lua, quarto minguante. Estão se passando 196 dias do ano, faltam 169 dias para terminar 2023. Comemora-se o Dia Nacional dos Clubes, Dia Nacional do Pecuarista, Dia Mundial das Habilidades dos Jovens e Dia Nacional do Homem. Domingo, dia 16 de julho, a fase da lua continua quarto minguante. Estão se passando 197 dias do ano, faltando 168 para terminá-lo. É a 15ª semana do tempo comum. O Evangelho Dominical é de Mateus 13, versículos do 1º ao 23. Eu tenho até uma reflexão aqui rápida do Frei Jorge Luiz Maoski, da Folhinha Sagrado Coração de Jesus. Ele diz que a parábola do semeador tem a própria explicação de Jesus no Evangelho de domingo. Jesus quer enfatizar como mensagem principal que, apesar das dificuldades evidentes, aquela terra onde a semente não vai crescer e dar fruto, o resultado final será bom. É preciso ser otimista como Jesus, embora a fé nem sempre seja perseverante no coração e na vida de muitas pessoas. Por isso, se fala na parábola dos diferentes terrenos e as suas diversas respostas. O importante é semear, anunciar e testemunhar sempre. A missão de evangelizar supõe problemas, rejeição, indiferença diferença por parte de muitas pessoas. Mesmo assim, é preciso semear, a boa semente do Evangelho. Ela dará frutos no devido tempo. Então, é dia de preceito para os católicos, missa de preceito. A missa dominical. Pelo menos uma vez por semana, a missa dominical ou no sábado à noite, o católico deve comparecer. Vamos a mais informações? Deixa eu ver. Comemoram-se os santos Hilarino, Vitalino, Maria Madalena, Postel. E temos aqui, deixa eu ver, a Nossa Senhora do Carmo também. Nossa Senhora do Carmo. É dia do comerciante, dia mundial da cobra. Dia 17 de julho de 2023, segunda-feira. Vejamos o que se comemora. A fase da lua muda, às 15h31 de segunda-feira, a lua deixa de ser quarto minguante e passa a ser lua nova. Estamos passando 198 dias do ano, faltando 167 dias para terminar 2023. É a 15ª semana do tempo comum. Temos os santos Marcelina, Aleixo, Generosa, bem-aventurados Inácio de Azevedo e companheiros. É dia mundial do emoji, dia do curupira, dia do protetor da floresta, dia de proteção às florestas. Então são essas as comemorações importantes. Indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320. A taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada no mês de junho. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 3,16%.
ela vem numa queda desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Está em 3,16%, divulgada agora no dia 12 de julho. Cotação, deixa eu ver, do café na quarta-feira, dia 12 de julho também. O Arábica Bebida Dura, R$ 768,00. Arábica Bebida Rio, R$ 678,00. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 631,00. É o produto no atacado, né? Nós estamos falando do produto vendido pelos cafeicultores, né, de acordo com a cotação do órgão da classe, que é o Centro de Comércio de Café de Vitória, na capital do Espírito Santo. Olha, você que gosta de futebol, tabela do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos ver os jogos que serão realizados neste sábado, domingo e segunda-feira. Olha, neste sábado às 16h30 tem Corinthians e América Mineiro, dia 15 de julho. Às 21 horas tem Botafogo e Bragantino. No domingo, às 11 horas, jogam Cruzeiro e Coritiba, domingo 16 de julho. Às 16 horas tem Fluminense e Flamengo, olha o Fla-Flu aí. Tem São Paulo e Santos, outro clássico. E Fortaleza e Cuiabá. Ainda no domingo, dia 16, às 18h30, jogam Internacional e Palmeiras, outro jogão. E Atlético Paranaense e Bahia. Na segunda-feira, dia 17, jogam Goiás e Atlético Mineiro. Compareça, né? Você que gosta de futebol, procure prestigiar o seu clube. Agora eu quero falar para você manchetes do Diário Capixaba A Tribuna, de quinta-feira, 13 de julho de 2023. Eu divulgo as manchetes porque é o único jornal que circula de forma impressa no Espírito Santo. Então, por isso, eu faço essa cortesia. Mulher morre em acidente após visitar filho no hospital. Acerto de contas de Tom Cruise em Missão Impossível. O Flamengo bate Furacão e agora pega o Grêmio. O rubro-negro carioca derrotou o Atlético Paranaense por 2-0, com um gol contra e outro marcado por Gabigol, e se classificou à semifinal da Copa do Brasil. 284 mil idosos não tomaram vacina contra a gripe. Cobrança de dívidas entre vizinhos e colegas de trabalho vai parar na Justiça. Nova ferrovia vai passar por 6 municípios e abrir 1.500 empregos. O cronograma para a implantação do ramal Anchieta, uma extensão da estrada de ferro Vitória a Minas, entre Santa Leopoldina e Anchieta, foi apresentado pelo governo do estado. O prazo das obras é de 60 meses. É um prazão, hein? 60 meses. Vamos à programação de missas e celebrações da palavra, sábado, domingo e segunda-feira, na Paróquia Central de Colatina, Sagrado Coração de Jesus. Sábado, dia 15, às 19 horas, Então eu estava falando 33º aniversário de instalação da Diocese de Colatina, celebração eucarística presidida por Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 19 horas haverá celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica São Bento. Vamos ver a programação de domingo, 16 de julho, às 7 horas. Tem missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral de Colatina. 7 horas também, missa com o padre Valdeci, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 8 horas, tem celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na comunidade São Francisco de Assis, bairro Operário. 9 horas, celebração eucarística com o padre David, na Catedral. Também às 9 horas, celebração eucarística com o padre Valdeci, na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. 17 horas de domingo, tem missa com o padre Valdeci, na comunidade Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. 17 horas, tem missa com o padre David, na comunidade São Lucas. 19 horas, missa com o padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus.
Na segunda-feira, às 19 horas, também tem celebração na Catedral Sagrado Coração de Jesus, logo após o Terço dos Homens. Participe! Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera, aqui onde estamos,
é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Notas sem delongas. Você gosta de notas sem delongas? É importante a gente passar essas notas menores, mas com conteúdo importante. Com um conteúdo significante. Insatisfação de profissionais do volante com o Supremo Tribunal Federal. Olha, os caminhoneiros não estão satisfeitos com medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que afetam a categoria desses profissionais. A invalidação de 11 pontos da legislação da categoria, definida pela Corte, vai provocar, segundo profissionais, aumentos de preços. Foram invalidados, por exemplo, dispositivos da lei dos caminhoneiros sobre tempo de espera, jornada e descanso. Ciclone causa estragos em cidades da região norte do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Gente, ciclone então causando muitos estragos. Houve quedas de árvores e postes,
quedas provocadas pela passagem desse ciclone que está ainda pairando por aí. Mais de 40 mil unidades consumidoras de energia elétrica foram afetadas com a interrupção do fornecimento em Joinville, por exemplo, e região, no estado de Santa Catarina, estou falando. No Rio Grande do Sul, mais de 700 mil pessoas ficaram sem energia elétrica e o estado teve prejuízos também com estradas, imóveis e outros pontos atingidos. Inclusive, educandários suspenderam aulas na quinta-feira passada. Deputados podem apresentar pedido de impeachment contra Barroso. Deputados federais prometem ingressar com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Parlamentares do Partido Liberal consideram que ele revelou prática de atividade político-partidária vetada ou vedada a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Tem que tomar decisão técnica, né? No dia 12 de julho, Barroso foi ao 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, onde foi vaiado e disse que venceu o bolsonarismo. Quer dizer, bolsonarismo é um movimento político dos seguidores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Em Nova York, ele já havia respondido a um suposto bolsonarista nas ruas com a polêmica frase, vocês lembram disso? Hein? Perdeu, mané, não amola. Gente, né, um ministro da mais alta corte dizendo isso, perdeu, mané, não amola. Mídias diversas repercutiram a notícia recentemente. Vamos ver o que vai dar, né? Eu não acredito em muita coisa nesse país, não. Vamos falar de Mega Sena. Você aposta na Mega Sena? Tem gente que gosta de apostar na Mega Sena. Eu estou fora. Por enquanto, eu não estou me metendo em sorteios, não. Há muito tempo, aliás. Mega Sena acumula e vai a 40 milhões de reais. O concurso 2610 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 12 de julho, no Espaço da Sorte em São Paulo, não teve acertador das 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 10, 23, 34, 53, 55 e 57. A Quina teve 97 ganhadores e cada um tem direito a mais de 38 mil reais. Os quase 7 mil acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 757 reais. A arrecadação total somou 64.209.000. O próximo concurso é o 2611 e ocorre neste sábado, dia 15 de julho, com estimativa de prêmio de 40 milhões. O acumulado para o próximo concurso já está em 32.565.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo, né? Após um aumento de mais de 10% que ocorreu no dia 30 de abril de 2023. Comum. Problemática travessa Jaldate Rachid em Colatina. Olha, um veículo automotor deslizou e quase colidiu com um imóvel da travessa Jaldate Rachid, via pública em declive pavimentada com lisos paralelepípedos. O problema aconteceu recentemente, quando chovia e a rua ficou mais deslizante que de costume. O condutor do carro tentou várias vezes concluir a subida, mas não conseguiu, resolvendo então voltar descendo a ladeira da travessa. A Jaldate Rachid e a rua Advalter Ribeiro Soares são duas importantes ligações do centro de Colatina à Cidade Alta, porém são calçadas desde o século passado com as famigeradas e ultrapassadas pedras de paralelepípedos, que são bastante escorregadias. Já foi pedido por morador a colocação de um asfalto
misturado com brita na rua, mas até hoje a reivindicação não foi atendida. Vez por outra, um veículo tem que ser empurrado na ladeira da Travessa Jaldate Rachid. Tem que tomar providência, autoridades do município, né? Tem que tomar alguma providência. A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. Vamos falar de obra de ponte no valor de 3 milhões em Colatina. Olha, mais de 3 milhões de reais é o valor do contrato que visa a contratação de empresa especializada para serviços de reforço estrutural e alargamento da ponte Agostinho Galdino Breda, que fica sobre o Rio Santa Maria e liga o bairro Vila Nova aos bairros Marista e Pedro Vitália, em Colatina. A obra fica próxima da rua Eupídio Ferreira da Silva. O valor exato é R$ 3.081.426,33, com tempo previsto de 18 meses para a conclusão da empreitada. A empresa executora é a AMF Engenharia e Serviços Limitada. CNPJ 00-6362562/0001-65. Responsável técnico é Aldir Moraes Filho, CREA BA 024.179/D. A fiscalização fica por conta da Secretaria Municipal de Obras, cujo e-mail é obras@colatina.es.gov.br. Como é uma obra pública, você pode enviar e-mail, pedir informações, né? Tem que fiscalizar, né? A população que contribui para que as obras sejam realizadas. Os pedidos de impeachment contra petista Luiz Inácio da Silva, hein? Olha, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, e outros 27 deputados protocolaram um pedido de impeachment do presidente Lula da Silva, do PT. Uma das justificativas é o fato do petista ter relativizado a democracia após o encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em visita ao Brasil. Na ocasião, o político de esquerda disse que não se ofende ao ser chamado de comunista ou de socialista. Que todo mundo sempre falou que ele era comunista, né? E ele diz agora que podem chamar, quer dizer que ele aceita, né, ser chamado de comunista. Um país comunista é um país totalitário, né? Veja o exemplo da China, Coreia do Norte.
tantos outros países que seguem nesse sistema ideológico. Olha, na argumentação, os proponentes dizem que o petista deve ser cassado e perder os direitos políticos por 8 anos. O pedido foi assinado em 30 de junho de 2023. A deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, também protocolou, em 4 de julho, um pedido de impeachment contra da Silva. Existem também vários outros pedidos protocolados anteriormente. Cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, dar andamento aos processos, o que ele não fez até agora, né? Agora eu quero falar para vocês sobre alguma informação muito relevante. Tem informações relevantes que a gente tem que repercutir mais. E eu não vejo isso na grande mídia brasileira. Infelizmente. Estados Unidos estão sem cotas para ingressar em universidades. Acabou esse negócio de cota. A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o uso de raça como critério para selecionar estudantes que querem ingressar nas universidades. A decisão encerra as políticas de ações afirmativas para incentivar a admissão de minorias no ensino superior no país norte-americano. Segundo o endereço telemático bbc.com, os autores dos processos judiciais argumentaram que o sistema de seleção resulta em discriminação racial e prejudica estudantes brancos e asiáticos que estariam perdendo vagas para candidatos que consideram menos qualificados. A decisão foi tomada no dia 29 de junho de 2023. Olha, notícia local do meu município, de onde eu falo aqui na minha base, Colatina. Banheiros públicos serão construídos em Colatina por R$ 664.348,85. Foi contratada uma empresa especializada para a construção de sanitários públicos em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. A data da ordem de início foi 29 de maio, com término previsto para 29 de novembro de 2023. A empresa responsável é a Mendonça Construções Limitada, cujo CNPJ é 32.351.581/0001-00. Trata-se do contrato 011-OBR/2023 para execução de obras de sanitários públicos na área verde da Avenida Moacir Dalla e na estação central de ônibus na Avenida Ângelo Gilberti. Os responsáveis técnicos são Naira Paulino Mendonça, inscrição no CREA-ES 051942/D, e Maicon Custer, inscrição CREA-ES 43378/D. A fiscalização cabe à Secretaria Municipal de Obras. O e-mail para você saber mais detalhes é este: obras@colatina.es.gov.br. Então é importante você se informar, porque é uma obra pública no valor de R$ 664.348. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa, essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, interesses próprios. Pena que exista essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo.
pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes no YouTube. Livre-arbítrio. Gostaria de falar também sobre o livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem então, nós temos liberdade, mas temos que saber praticar essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar, hein? A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que, enfim, aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. A paixão, hein? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para tomar a atitude de ceder à paixão. A decisão é nossa. Chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar todos os chatos extremados, a fim de que se transformem, a fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato, você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo uma chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor, pelo menos, à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente conforme o livro dos Juízes. É um ciclo, acontece até hoje. Quero falar também sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. Para que você vê essas novelas do mal, que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antirreligião? Sai dessa. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro. Não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional, nos ligando, nos conectando ao eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de 2 cartas do pároco de Colatina, Padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o dízimo. Vamos ver o que ele diz. Quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema Sereis Minhas Testemunhas, que está
no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos. Você já percebeu o quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós somos chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar? Falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida. Temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com o dízimo, por exemplo. Poder se apresentar diante do altar do Senhor para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Com o dízimo que consagramos ao Senhor Deus, temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 7º, saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir o seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele diz também, em outro texto, o assunto é muito importante para nós católicos que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O dízimo. O dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo, em sua expressão linguística, significa 10%, a 10ª parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, 32 diz: os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo 10º animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial, ou o volante de um ônibus, ou o balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego, esta autoridade, este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Este dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos desse trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lemos: trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis
se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Nós que confiamos na palavra do Senhor, somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar, né, ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso que é importante. Para você e sua família, rogo de Deus bênçãos e graças. É texto do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Significa, vem Senhor, Senhor vem, um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna, o novo Éden. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Shalom, a paz.